Oi, gente. Eu queria falar um pouquinho da minha experiência no cartel, porque eu acho que é interessante, né? A Brenda fez a fala dela também. E eu acho que é isso, né? A experiência no cartel é de fazer o cartel. Eu acho que isso que é a grande sacada da coisa, porque eu acho que a gente precisa entender algumas premissas do dispositivo, né? Quando a gente passa a fazer parte disso, mas é a experiência mesmo que vai dizer, né? E nesse percurso de cartel, eu no percurso ia me perguntando, mas será que está funcionando? Será que isso é um cartel? Será que está rolando, né? E aí hoje a gente já está, né, Maurício, aí no fim, né, já finalizando, já estamos pensando aí nas produções, e aí eu acho que é isso que a Brenda falou agora, né? Será que funcionou para você, né? Para quem que funciona isso, né? E aí hoje eu penso que sim, é uma experiência que transforma, acho que a posição discursiva da gente, eu acho que é transformadora mesmo, eu acho que aqui estava aqui pensando que transforma a dor, talvez a dor de não saber, né? Do não saber. E aí isso é muito singular mesmo, como vocês estavam falando, né? A experiência, a construção que a gente faz no cartel, ela é muito singular. Então, no nosso cartel, cada um segue uma pesquisa, cada um vai trazendo suas contribuições, e eu pude me aprofundar muito mais assim na literatura e no cinema, que são duas coisas que eu gosto muito, no cartel, né? E o nosso cartel, né, Maurício, é um tema assim puxado, né, bem denso, né? Para mim, a experiência de cartel ainda foi assim. E é engraçado como isso foi. Eu fui seguindo o percurso de falar da minha singularidade, que agora, né, estou nessa parte aí do produto, que é complicada, mas assim, acho que a roda de conversa de hoje está até inspirando um pouco, como a gente fala, né? Agora sentar a bunda na cadeira e escrever. E trabalhar, né? E é isso, assim, é trabalhar, isso. E não é isso que eu queria dizer. Ô, Rose, Mas você consegue dizer, Rose, um pouco mais sobre se a tua experiência de cartel modificou você, leitora de Lacan? Se modificou a sua posição como leitora? sim. E também como instiga, acho que vai criando também um certo entusiasmo, né? Porque nessa leitura desse texto, Kant com Sade, eu me interessei muito pela leitura do Seminário 4. Então, eu tenho feito a leitura desse seminário com uma colega, e isso tem me despertado o interesse também de criar um grupo de leitura desse seminário. Então, assim, eu acho que tudo isso vai formando, né? Acho que é formativo nesse sentido, assim, de ir ampliando, né? Porque a gente vai lendo muito no cartel. E às vezes um parágrafo que a gente lê de um texto, ele nos remete a tantos outros, né? Vai fazer pesquisa em Freud, vai fazer pesquisa em vários seminários do Lacan e outros autores. Enfim, isso vai refinando, assim, a leitura, vai refinando a escuta, né? O desejo de saber, de sustentar o não saber. Esses paradoxos aí vão acontecendo. Eu acho legal quando você fala da questão de você também modificando a sua posição como leitora. Eu acho isso muito legal, muito importante. Né? Legal, legal. O que mais, gente? Mais alguém querendo comentar? Eu tenho uma pergunta. Vai, Renan. Bom, né, primeiro eu queria dizer que gostei da sua fala, achei muito interessante, né? Tanto a parte que diz do cartel quanto a questão do real na formação do analista, né? Achei muito bacana. Mas, enfim, né, a minha pergunta é relativa à questão do próprio cartel em si, esbarra em temas, né, que já foram falados, mas é a questão da dissolução, né? Mas não a dissolução do cartel, vamos dizer assim, né? Quando chega-se ao final, né? Tem o produto e tal, né? Sei lá, tem os membros ali,
por algum motivo, algum membro precisa sair, né? Dilui, não dilui o cartel, né? Ou é uma pergunta em aberto, né? Tem uma resposta final para isso ou não, né? Enfim, né? É uma dúvida. É isso. Valeu. Legal, legal. Alguém quer responder? O Renan? Então, Renan, eu acho, né, que isso também é algo que fica em aberto, né? Eu vivi, por exemplo, uma situação, né, comentando aí, né, o João mencionou o RSI, eu estava fazendo cartel do RSI quando eu era membro do Fórum São Paulo, né, com a Silmia Sobreira e outros colegas, e uma colega, a Glaucineia Gomes, né, ela ia mudar de cidade, né? É de Natal, estava em São Paulo, ia voltar para Natal. E aí a gente fez a nossa reunião e ela disse: olha, eu estou me mudando e tal, né? E aí a Silmia, naquele momento, ela imediatamente dissolveu o cartel, né? E aí ela coloca isso, né? Naquele momento ela fez uma fala dizendo assim: ora, se um cartelizante sai, o que propiciou em termos de encontro, este encontro, né? Isso se dissolve, né? Então, enfim, né? Ela conduziu dessa maneira, me marcou muito, porque faltava para ler 2 aulas, entendeu? Eu deixava na rabeta, né? Aí eu falava assim, mas porra, vamos terminar, a gente aqui, né? Então ela foi muito, vamos dizer assim, rigorosa no formal, né? Agora, eu não teria uma resposta para isso, sabe? Na verdade, eu penso que, enfim, né? Claro que produz aí uma espécie de impasse lógico, né? Quando um colega sai, mas por outro também fico pensando, por que não terminar ou, né? Se estamos nessa configuração, avançar, né? Se ainda há, vamos dizer assim, desejo, né? Entre aqueles que ficaram, né? Porque se a gente pensar na radicalidade, né? Bom, quem ficou e está sustentando, né? Por que não preservar isso, né? Esse movimento? Agora, eu nunca vi, eu não sei, Brenda, o que você acha disso, dessa pergunta, né, do Renan, se tem, né, os outros colegas, se teria uma orientação formal, acho que não tem, né? Tem. Tem? Tem. Eu não sei. É que quando um sai, o cartel se dissolve. Essa é uma orientação formal. Se alguém sair, você tem que dissolver o cartel. E, assim, é possível continuar com o mesmo tema, mas aí você teria que dissolver esse e declarar novamente. Olha, tem uma coisa formal sobre isso, sim. A Conceição não está aqui hoje, mas ela tem uma experiência de ter passado por isso. Dissolveu o cartel e daí declarou de novo, meio que como que começasse novamente um novo cartel. É no sentido de que é aquele cartel, se sai um, já não é mais aquele cartel, é outro cartel. Essa é a formalização assim que eu vejo. Isso. Essa é a questão que se coloca, né? Agora, eu honestamente, né, pessoalmente, né, no meu jeito de pensar, não sei se eu concordo muito com essa ideia, mas enfim, também teria que entender melhor o que rege esse princípio, né? Sim, acho sim. É uma provocação interessante nesse sentido. Pena que a Com não está aqui hoje, que ela podia contar um pouco. Uhum. Não sei se tem mais alguém que quer comentar. Deixa eu dar aqui uma opinião da resposta do rapaz ali, do cartel, essa dissolução, a experiência que o Maurício teve. Vou contar a minha, que talvez é que nós estávamos num cartel sob transferência e uma das colegas, que hoje ela é coordenadora da Universidade da Unigran, lá em Mato Grosso, a Ticiane, ela ia embora, porque
ela ia para Portugal. O marido dela tinha aqui, acho que o marido conhece a Tiziane, acho que a Brenda também. E aí o marido dela ia embora para Portugal, ela ia também. E aí o cartel ia ser dissolvido. Então, para que isso não ocorresse, o que nós fizemos? Nós intensificamos as reuniões do cartel. Seria uma outra possibilidade. Eu sempre que a gente fez isso, a gente fazia reuniões, às vezes 2 vezes por semana, um tempo maior. E aí a gente chamou mais um, para ver se mais um, na verdade, desse um apoio para a gente. E nós conseguimos terminar, que faltava quase uns 3 meses, mais ou menos pela nossa contagem, e ela iria embora. Então foi para isso que senão o cartel seria dissolvido, né? E com certeza a Brenda tem razão. O cartel é dissolvido se forma um outro cartel, porque aquilo já não é mais o cartel. Você pode fazer por conta própria, se quiser estudar, bacana, mas o cartel é só aquele, depois não. A gente fez uma intensidade. Você pode criar uma intensidade no seu cartel para que você não perca essa proposta hegemônica do cartel. É legal. Eu acho que é muito doido esse negócio do princípio da dissolução, né? Também acho. Isso é muito interessante, porque coloca uma coisa, né, de que é provisório, né? Vai acabar. E o que isso produz de efeito de subjetivação na gente, né? Quando a gente trabalha neste princípio no horizonte, eu ia de novo dizer Oriente, né? no horizonte, né? Então, acho que isso é interessante, né? Sei, né? Se tem mais alguma... Eu tenho uma questão que eu queria perguntar rapidinho. Quando a gente fala do mais um com essa responsabilidade de fazer circular... Ai, desculpa, gente, aqui faz um barulhão. Esse mais um com essa responsabilidade de fazer circular a palavra e tudo mais, é importante que esse mais um já tenha experiência de outros cartéis, porque, às vezes, juntar um cartel onde ninguém fez cartel, será que não tem um risco aí dessa função do mais um acabar virando mestre, não saber muito como operar com essa função? Então, o que vocês acham disso, assim, em geral? Posso falar? Posso falar, Maurício? Uai, claro. Olha, Lica, eu diria assim que esse é um risco que a gente sempre corre, às vezes até com pessoas experientes que já participaram de cartéis. Eu acho que não é um problema, sinceramente acho que não. Porque assim, é um jeito da pessoa começar, às vezes você quer achar um mais um que já participou de cartel antes, mas você não achou ainda. Não sei, eu acho que é um jeito de começar. Eu acho que talvez seja bom ter alguém que já participou de cartel para começar. Mas o primeiro cartel foi feito no mundo sem que tivesse alguém que participasse do primeiro cartel, e as coisas, né? Eu acho que tem uns princípios, e aí eu acho que o Maurício tem muita razão quando diz que isso tem a ver com a nossa análise, tem mais a ver com a nossa análise do que, né? A nossa análise, à medida que ela avança, a gente vai se sentindo mais e mais castrado, né? A nossa análise nos coloca de frente da castração. E isso, eu acho que é uma coisa importante no cartel, né? A gente ter essa coisa de poder ouvir, de falar, não tem certo e errado, a questão da verdade no Lacan, ela é sempre parcial, a gente precisa ter isso no nosso horizonte, mas, digamos, como informação, né? Mas a nossa análise é que ajuda a gente a levar isso adiante de verdade. Porque, enfim, por acho que é um exemplo, pouco né? Isso. Terminou? Desculpa, Brenda, terminou? Sim. Porque, por exemplo, né, Brenda, essa questão da gente ler, não entender e suportar e continuar lendo e trabalhando, né? Quer dizer, esse é um percurso, é um atravessamento importante, né? Quando a Márcia falava, né? 3 dias depois, sei lá, no supermercado, entendeu, né, o que estava discutindo ali, e aí caiu a ficha, né? Quer dizer, então essa coisa que eu acho que
que é importante, porque aí tem uma questão que a gente estava brincando aqui, né? O estilo do Lacan ser um estilo rococó, né? Ele é barroco, né? Ele é complexo, o cara é erudito, né? Então ele supõe que nós leitores estamos ali compartilhando a mesma base, né? De cultura, né? Enfim, de referências, né? Então às vezes ele comenta uma coisa que a gente não sabe, né? E aí a gente lê, não entende direito. E aí como que é poder suportar, inclusive, isso, né? E sustentar o desejo, né? O esforço, né? De, às vezes, ler, não entender e continuar trabalhando. Né? E aí é muito legal, porque a gente pode se surpreender, inclusive em espaços, assim, em situações até inusitadas, né, Marcelo, que você estava dizendo aí, né? Cai a ficha numa outra hora, né? Porque cargas d'água que é colocar o inconsciente do analista em jogo, né? E é isso que é transmissão, né, Maurício? É isso que é transmissão. Não é aquilo que você capta na hora, mas é aquilo que você fala, nossa, não entendi nada do que ele falou aquele dia, agora que... Às vezes você lembra de uma fala que você escutou faz um ano, e aí você fala, nossa, agora que fez sentido. Oi, Márcia, desculpa. Outra coisa, a gente continua lendo, a gente está lendo, não está entendendo, a gente continua lendo para ver se ele vai explicar. Mas ele não faz isso, a gente ele sabe. Não vai, mas ele a gente insiste. Só que aí, de repente, você faz assim, você abre um livro que fala de, no meu caso, né, da psicose, e você está lendo, você faz assim, será que é isso aqui que ele queria falar lá? Aí você volta lá para ler, né? E, então, é bem isso mesmo. Não tem um tempo cronológico, é um tempo lógico, é da tua análise, do teu inconsciente, do teu entendimento daquilo. Né? Eu tenho o ano que vem eu vou estudar de novo o Seminário 11 com outro grupo. Eu tenho certeza que eu vou ler o Seminário 11, vou achar que nunca li, vou achar um monte de coisa que eu não tinha percebido, vou entender de jeito diferente o que eu achava que já estava entendido. E é esse mecanismo, eu acho, que eu vejo no cartel. Você se questiona o tempo todo sobre aquilo que você está estudando, sobre aquilo que você está lendo. Entendeu? E é isso que eu acho que é super legal no cartel. É mais difícil fazer isso sozinho. No cartel é mais fácil. Ou menos difícil. Desculpa, Marcelo. Eu te cortei, desculpa, Marcelo. Não, terminou? Então, eu falei que não é que é mais fácil, às vezes é só menos difícil. Tem um texto que eu adoro, que é o prefácio do Ítalo Calvino, no livro dele Por que Ler os Clássicos, né? E ele faz um comentário tentando definir um clássico não pela perspectiva do objeto, né? O livro que tem uma capa, tem um monte de página com coisa escrita, né? Mas de definir o clássico na sua relação, o leitor na sua relação com o texto, né? Então, a questão do leitor fica colocada em evidência aí, né? Daí essa questão, né, do leitor, e aí a especificidade da psicanálise, da formação, que é essa bucha, né, como incluir o real, né, na formação do analista. Então, essa particularidade da gente ter que fazer a nossa própria análise, né, da gente lidar com conceitos que são, né, que dependem a sua compreensão, né, sua leitura particular do conceito depende da sua experiência particular também como analisante no divã, né? Então, como que essas questões todas, né, nos ajudam a pensar essa particularidade, né, da gente considerar a nossa condição como parte integrante disso, né? Que eu acho que é muito legal. Esse texto do Ítalo Calvino é um texto que eu acho que é bastante interessante para a gente problematizar o que nós estamos conversando aqui, né? Acho muito legal, né? Teve uma manifestação aqui no chat, né? A Lúcia, né? A Lúcia dizendo, muito legal poder ouvir sobre isso, traz um alívio na alma. Muito obrigada de coração, lacanianos são lindos.
Que bom, Lúcia. Não sei se traz um alívio ou mais angústia, né, da gente... Mas acho que traz um alívio, né, da gente poder compartilhar, né, que é uma formação, que, enfim, que são especificidades aí e que tem seus percalços, suas dificuldades, né? Então, sim, né? Acho que tem um efeito aí, né, de construção de uma grupalidade, né, nesse sentido, né, da gente compartilhar essa experiência, né? Não sei se tem mais alguém que queria se manifestar. A Carmen, posso falar? Por favor, Carmen. É a nossa política. Pode falar, Carmen. Liga o microfone, que você está com o microfone desligado. Pronto, estão me ouvindo? Sim. Eu estava lembrando de uma live que eu participei aqui em Sobral, no Ceará, né? Com o Robson Mello, em que ele falou sobre cartel, provocação e pretexto, né? Que eu estava prestando muita atenção aí nas questões que estavam se apresentando. E ele joga aqui uma situação que eu acho que é pertinente ao que está sendo apresentado aqui. Ele fala assim: no cartel há um percurso a ser feito. Cartel joga com inibição, sintoma e angústia. Se aparece líder, mestre, professor, não é cartel. Ele é democrático, ele é subversivo e que acolhe a diversidade. Um pagamento que se faz com a libido e a vontade de saber, não tem nada a ver com o grupo de estudo. É para cada um dar algo de si para a causa psicanalítica. E segue a lógica borromeana. Se um sai, desata. Né? Acaba o cartel. Então, era isso. Lúcia, você quer falar? Lúcia Bright? Não, né? Você escreveu a... Não, fui eu que escrevi. Tá. Do alívio. O alívio. Mas eu acho que tem isso, né? Quer dizer, é interessante, né? Acho que é importante o que você está trazendo, né? Porque... eu acho muito bonito, assim, as suas palavras, né, as palavras da Brenda, enfim, de todo mundo que contribuiu. E aí, quando fala, né, dessa questão do saber, do conseguir sustentar esse não saber. Ai, gente, isso é tão lindo. É sério mesmo, isso até é emocionante, assim, para mim, porque eu acho que traz talvez mexa com questões minhas, né? E até de análise e tal, mas, enfim, eu acho tão verdadeiro isso, né? A gente poder ler uma coisa e às vezes a gente fica tão doido, né? Nossa, não estou entendendo, isso não serve para mim, não, né? Vou parar, não, enfim. E aí entender que quanto mais a gente evolui, mais a gente vai se deparar, né? Que nem a Brenda falou, com a castração, e que isso não é só comigo, né? Com todo mundo. E, nossa, isso é muito tranquilizador, muito, muito legal. E porque aí acho que tem um ponto importante, Lúcia, se me permite, eu vou pegar carona e aproveitar, né? Que eu acho que é importante, porque se a gente não circula isso, né? Como você está trazendo, a gente pode enveredar num curto-circuito imaginário, né, perigoso, né? Total. De supor, por exemplo, que então não é para mim, né? De supor, por exemplo, que bom, é o outro que sabe, então eu vou me submeter, né? E aí com isso você não dá esse passo, né, de transgressão, né, de que te permita você aos pouquinhos, né? Como a Rose falou, a Márcia, né, de conquistar a sua própria, vamos dizer assim, a sua audácia, né? E aí, devagarzinho, constituindo você a sua maneira particular de ler o texto, né? Então, acho que, na verdade, é muito importante o que você está falando, né? Porque se a gente não circula esse tipo de experiência, né? Ou enfim, de avaliação de si mesmo, né? A gente pode, inclusive, correr esse perigo de como eu estava dizendo, né? De se perder nessa coisa, né? Sim, de se afastar, né? Se afastar, o desejo não sustenta o desejo. E aí eu acho que tem uma questão da política,
né, da gente fazer esse esforço insano de tentar construir uma instituição analítica em que a gente consiga acolher a gagueira do colega. Nossa, isso eu achei bárbaro. Nossa, até anotei várias coisas que eu achei bárbaro, mas justamente isso, de poder incluir a gagueira do outro, né, as nossas próprias, e sustentar aí essas faltas, essas falhas, e essa lógica da inclusão mesmo. Isso eu achei muito, muito bacana. Ô, Mal. Oi. Obrigada. Lúcia, obrigada. Eu queria só falar uma coisinha, Lúcia, é a coisa esse alívio que você fala, eu acho que é um alívio para o desejo, né? Porque é super interessante isso, porque não é só alívio que a gente encontra na teoria lacaniana, mas isso que você está dizendo é um alívio para o desejo, eu acho, assim, porque aí você não precisa ficar à mercê dos saberes, de quem sabe mais ou daquilo que você tem que aprender. Muito legal. Obrigada, Lúcia, pela tua contribuição. Muito importante. Queria agradecer também a contribuição da moça que trouxe a fala do Robson, foi a Carmen, né? Foi a Carmen, Carmen de Sobral. Carmen. Eu queria agradecer demais, né, a presença de vocês, né, agradecer demais a oportunidade aí, falando também para os meus colegas, porque, né, me obrigou a pensar, a rever, né? Aí eu transgredi um pouco também, quis fazer uma coisa diferente do que nós combinamos em reunião, né? E agradecer a liberdade que me foi concedida. E achei, né? Fiquei muito com a fala, gente, da colega, quem foi que falou agora? Acho que foi a Érica que falou, não lembro, né? Do alívio, né? Quem? A Lúcia. Lúcia. A Lúcia, obrigado. Desculpa, Luciana. Né, da gente, isso para mim foi muito importante, Luciana, essa perspectiva, né, da gente poder compartilhar as experiências, né, e fazer isso com alegria, né, com elegância, né? Quer dizer, acho que isso compõe a nossa política. Ainda que de vez em quando a gente quebre pau, né? Mas também brigar faz parte e não impede, né, de poder recompor. Então, acho que isso foi muito importante, né? Muito legal. Então, acho que encerramos, né? Não sei se o diretor quer dizer alguma coisa. Aline, vice-diretora. Não? Para agradecer, né, a participação de todos, vou agradecer a você, Maurício, pela condução, foi muito legal. Tá bom, então, gente. Então, um beijo e vamos comemorar. Um beijo a todos. Beijo, tchau. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Bom final de semana.